Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal. Dessa vez a gente vai fazer uma resenha, um comentário sobre um livro específico. Esse livro é o livro Fundamentos da Geopolítica, do intelectual e filósofo russo Alexander Dugin. Dugin já foi tema de vídeo aqui do canal, a gente já discutiu o que eu considero o ponto fraco da geopolítica de Dugin, que é sua visão sobre a China. Esse vídeo que está aparecendo na tela aí para vocês agora destrincha as mudanças na visão de Dugin sobre a China ao longo de sua trajetória intelectual. Nesse vídeo a gente vai, dessa vez, destrinchar uma obra, destrinchar um livro de Dugin, que é o Fundamentos da Geopolítica. Seu livro mais famoso, publicado em 1997, portanto quase 30 anos atrás, e que abarca e resume, embora com atualizações posteriores, a gente vai falar sobre isso também, a visão geopolítica de Dugin para a Rússia e para o mundo. Tudo isso logo depois da vinheta do canal. E antes de começar o vídeo, aqueles avisos de sempre aqui no canal. Se você gosta do conteúdo que eu produzo, se você quer vê-lo com mais frequência, considere fazer uma contribuição financeira, se tornar um apoiador, um financiador desse projeto. As formas são variadas. Se você quiser fazer uma contribuição pontual, existe a opção do Pix, que está aparecendo na tela aí para vocês agora, além do QR Code que vai aparecer no canto da tela ao longo de todo o vídeo. Se você quiser fazer uma contribuição mensal com um valor pré-estabelecido, estipulado, escolhido por você, considere se tornar um apoiador lá na plataforma Apoia-se. E caso prefira, existe a opção também de se tornar um membro do clube aqui do canal. É só clicar no link que está aqui na descrição. Tanto os apoiadores no Apoia-se quanto os membros do clube do canal têm acesso a um grupo de discussão exclusivo em que eu estou sempre mandando links, fazendo comentários, enviando atualizações do que acontece no mundo. Se você não pode contribuir financeiramente, não se preocupe, o conteúdo principal do canal é e vai continuar sendo gratuito e você me ajuda comentando, curtindo e compartilhando esse vídeo, além, é claro, de não se esquecer de se inscrever no canal. Pessoal, esse é o segundo de uma série de vídeos que eu quero fazer sobre a obra do Alexander Dugin e que começou com um vídeo maior, mais extenso, que foi o vídeo que a gente discutiu as posições dele sobre a China. Se você não assistiu ainda, fica aqui comigo que no final eu vou colocar o link para você assistir. Agora faremos comentários mais pontuais, dessa vez sobre o livro Fundamentos da Geopolítica, sua obra mais conhecida, o grande manual de geopolítica de Dugin. Num futuro breve, faremos também um comentário sobre o livro Teoria do Mundo Multipolar, que é considerado por alguns uma espécie de atualização da geopolítica duginiana. Além disso, tem um outro vídeo que eu quero fazer sobre a tal da quarta teoria política, título que também nomeia um dos seus livros e que eu pretendo comentar aqui no canal do que é que se trata, de onde vem, quais são suas origens. Mas sem mais delongas, vamos lá, pessoal. Fundamentos da Geopolítica, livro de Dugin, publicado em 1997 na Rússia. Como eu já falei, é um livro bastante conhecido, talvez seja o livro mais conhecido dele até hoje. Eu li esse livro alguns anos atrás em inglês, mas recentemente foi publicada aqui no Brasil uma edição traduzida para o português. E é um livro que foi escrito pós-colapso da União Soviética. Aquele cenário de uma Rússia enfraquecida, golpeada duramente pelo Ocidente, que tentava inclusive se arrastar atrás do clube das democracias ocidentais e tentando fazer parte até da OTAN por um tempo, mas uma Rússia que, principalmente do ponto de vista interno, encarava o colapso também da sua economia, com o processo de privatizações aceleradas pós-queda da União Soviética, um declínio brutal dos níveis e das condições de vida, e que é um livro escrito, portanto, como resultado de um ressentimento pela situação da Rússia daquele momento, e é escrito para ser uma espécie de manual geopolítico para os tomadores de decisão russos e que vai tentar angariar a simpatia especificamente dos militares russos, das forças armadas russas. E se a gente fosse resumir em uma única frase, em uma única definição do que é que se trata a proposta geopolítica de Dugin, dá para afirmar que é a proposta de um projeto restauracionista agressivo, expansionista e que, em reação à ofensiva do imperialismo estadunidense e da OTAN contra a Rússia,
propõe a organização do que ele vai chamar de Novo Império Eurasiático. Aqui tem um parênteses que a gente precisa fazer antes de se aprofundar no livro. Os comentários sobre o livro de Dugin não são comentários que se estendem automaticamente à Rússia. Dugin não é um teórico das relações exteriores da Rússia. Dugin não influencia as ações do Estado russo. Dugin não é um guru de Putin, como muitas vezes se repete, e inclusive é uma figura que tem mais projeção fora da Rússia, em alguns países específicos, do que dentro do próprio país. No caso brasileiro, nos últimos anos, conseguiu estruturar uma rede de apoiadores e propagandistas das suas ideias, que são responsáveis, entre outras coisas, por publicar seus livros aqui no nosso país. Então é importante fazer esse adendo, porque por mais que haja dentro da Rússia pessoas com visões muito próximas das de Dugin, muito simpáticas a essa expansão agressiva, essa ideia da estruturação de um império eurasiático. Não é Dugin que influencia, não é Dugin que delimita, Dugin não é uma figura central na política do Estado russo. Então não estamos falando sobre a Rússia, estamos falando mais sobre uma espécie de Rússia de Dugin, a proposta dele para o seu país. Como eu já falei, se trata de uma espécie de manual de geopolítica que se divide em dois grandes blocos. Há subdivisões no livro, várias partes do livro, mas a gente pode condensá-las em duas principais divisões. A primeira se trata da exposição, contextualização, apresentação das principais referências intelectuais de Dugin quando o tema é geopolítica e também dos principais autores do campo. Claro, isso se mistura. Os principais autores do campo são também, em algum grau, referência para o que Dugin vai colocar lá, mas tem autores que aparecem nessa primeira parte que não são referências que aparecem em todos os manuais, né? Especificamente os autores russos e os eurasianistas que ele traz para o debate, já que nesse caso se trata de um livro escrito de proposta para a Rússia, então ele traz também as referências dos debates anteriores dentro da Rússia. Mas outros autores aparecem também em outros manuais de geopolítica, como por exemplo Hatzel, o famoso teórico alemão, famoso geógrafo alemão Friedrich Hatzel, que é considerado o pai da geopolítica, ainda que não tenha cunhado esse termo, mas as suas reflexões, a sua produção teórica está na base dessa área do conhecimento. Fala também sobre Mackinder, sobre Haushofer e vários autores que estão na base do pensamento geopolítico. Sempre lembrando, se trata esse livro de um manual de geopolítica, então é normal que, de início, o que ele faça é resumir a trajetória desse pensamento. Só que aqui tem um problema. A forma como Dugin escolhe expor esses autores, primeiro, evidencia a profundidade do estudo que Dugin faz sobre esses autores, já que muitas vezes alguns erros grotescos aparecem nessa exposição. Vou dar para vocês um exemplo que foi o mais flagrante que eu pude observar durante as minhas leituras. Na página 66, quando vai falar sobre o teórico francês Vidal de la Blache, que foi um contemporâneo e um opositor, um combatente das ideias de Hatzel, ainda que tenha aprendido muito com ele, Dugin vai repetir um erro, que é um erro grotesco, que a gente encontra em vários manuais de geopolítica, vários manuais introdutórios, mas que é um erro decorrente do simples fato de que a maioria dos autores desses manuais não se dedicaram a estudar os autores antes de resumi-los. Nesse caso, o que Dugin faz é só repetir esse erro. Que erro é esse? Na página 66, lendo aqui para vocês, ele diz o seguinte: essa crítica à exaltação excessiva do fator espacial por parte de Hatzel levou Vidal de la Blache a desenvolver um conceito geopolítico especial de possibilismo. De acordo com esse conceito, a história política tem dois aspectos: o espacial, geográfico, e o temporal, histórico. O fator geográfico se reflete no ambiente e o fator histórico no próprio homem. Pessoal, vejam só, ainda que Vidal de la Blache tenha ficado famoso por fundar uma escola que recebeu o nome de escola possibilista, ele nunca usou esse termo e ele não cunhou um conceito geopolítico de possibilismo, como diz Dugin aqui nessa passagem. De novo, essa crítica à exaltação excessiva do fator espacial por parte de Hatzel levou Vidal de la Blache a desenvolver o conceito geopolítico especial de possibilismo. De onde é que vem esse termo? Quando Hatzel elabora suas ideias lá na Alemanha, Hatzel vai ficar conhecido por ser um determinista.
A ele vai ser atribuído a criação de um determinismo geográfico, embora essa visão seja problemática. Caso vocês tenham interesse, eu estou escrevendo uma série de textos para a revista Ópera sobre Hatzel, esses que estão aparecendo aí na tela para vocês agora, em que eu discuto qual é o problema de chamar Hatzel de determinista. Mas enfim, a gente não vai aprofundar isso aqui agora. A grande questão é, diante de um Hatzel determinista que diz que o espaço geográfico, que a geografia determina a ação humana e determina tudo, essa era a visão de Hatzel, e até hoje é a visão mais conhecida sobre ele, Vidal de la Blache vai fazer a crítica dessas posições hatzelianas e vai elaborar uma teoria geográfica em oposição à escola alemã. Essa teoria, essa escola francesa que é fundada a partir de la Blache, fica conhecido como possibilismo, como se, diante do determinismo de Hatzel, os franceses elaborassem uma teoria geográfica sobre as possibilidades do quanto o meio determina e do quanto o homem, incidindo sobre os meios, abre possibilidades. Daí que vem o termo possibilismo. Esse termo não é criado por Vidal de la Blache, esse termo não é utilizado por Vidal de la Blache, e muito menos é um conceito geopolítico. Esse termo vai surgir, ser cunhado e ser utilizado para descrever essa escola francesa a partir de um discípulo de la Blache, que é Lucien Febvre. É Lucien Febvre, também francês, que vai dar esse nome à escola vidaliana, por assim dizer. Esse erro, ainda que seja um erro comum e repetido em muitos manuais de geopolítica, aqui evidencia para a gente que essa exposição dos principais autores do ramo, feita por Dugin, acaba repetindo lugares comuns, consensos e sensos comuns que não se sustentam diante de uma análise mínima. Então, o que parece é que, para a escrita desse livro, ao invés de lançar-se aos autores e estudá-los para expô-los, o que é feito é uma mera repetição do senso comum sobre esses autores nos principais manuais de geopolítica. Tem uma outra coisa que eu quero destacar para vocês nessa primeira parte, que é, para além desses erros de exposição dos principais autores, que acaba evidenciando a qualidade do estudo prévio feito por ele, há também a tentativa de encaixar em modelos previamente escolhidos fenômenos da realidade, episódios históricos, personalidades que ele escolhe utilizar como reforço para sua argumentação. Um exemplo disso, sempre que Dugin vai falar sobre a União Soviética, ele sempre faz um esforço duplo. O esforço de fazer a crítica ao materialismo histórico, o esforço de fazer a crítica ao marxismo como algo externo à Rússia, a experiência Rússia, algo alienígena, mas ao mesmo tempo ele tenta classificar a União Soviética como parte de um projeto imperial russo. Então ele insere o período soviético numa história eminentemente russa, ignorando ou falsificando a complexidade das relações entre as diferentes repúblicas e os diferentes povos que viviam dentro da União Soviética. Vamos lembrar que a União Soviética era um mosaico de diferentes povos em que o povo russo era apenas um deles, e que a política soviética para as nacionalidades foi reconhecida como uma das melhores do mundo, até por intelectuais e pensadores que não tinham nenhuma simpatia pela União Soviética, como é o caso de Hannah Arendt, por exemplo. Mas a certa altura, Dugin vai tentar forçar aqui no livro um Stalin eurasianista, quase, embora ele não diga com todas as letras. Vamos primeiro ler o trecho aqui. Isso está na página 99 do livro. Aí ele vai dizer: os eurasianistas influenciaram claramente os bolcheviques e, em especial, Stalin, embora nunca tenham ocupado altos cargos e muitas vezes tenham terminado suas vidas em campos de concentração. Uma análise da política externa soviética até o início da perestroika leva à conclusão de que ela seguiu constantemente o curso eurasianista, sem nunca declarar isso abertamente. E veja, até aqui sem comprovação nenhuma, sem reforço, indicação de fontes, nada. E aqui só podemos fazer suposições. Ou havia alguma organização desconhecida dentro do regime soviético, ou a posição objetiva do Hartland forçou a União Soviética, por inércia, a tomar as medidas que deveriam ter sido tomadas pelo Estado continental geopoliticamente consciente da Eurásia. Então ele vai atribuir a essa suposta influência eurasianista sobre a União Soviética alguma organização secreta, que aqui não aparece nem nome, que não aparece responsáveis, que não aparece ninguém, que tinha influências dentro do regime soviético. Mas continuando, logo depois dessa primeira parte do livro, que é a parte meramente expositiva, em que ele vai falar sobre diversos autores que a gente não vai destrinchar aqui, vem a segunda parte, a parte principal do livro, que é a parte que diz respeito à Rússia em si,
ou a teoria, o projeto que Dugin vai defender para a Rússia e para o reerguimento do país e a estruturação disso que ele vai chamar de novo Império Eurasiático. E aqui é que está. Essa teoria de Dugin, nesse livro, é uma teoria que, de maneira bem conveniente, vai afirmar a necessidade de se reconstruir ou de se restaurar a bipolaridade. Então, se hoje Dugin é uma das faces mais conhecidas da teoria da multipolaridade, ou ele tem a sua própria teoria da multipolaridade, a necessidade de criar diversos polos de poder no planeta em oposição ao único polo de poder que é os Estados Unidos, originalmente o seu pensamento não era multipolar, isso é algo mais recente. Originalmente o seu pensamento era de restaurar a bipolaridade. Se o cenário internacional bipolar foi aquele que a gente viu durante a Guerra Fria, em que Estados Unidos e União Soviética eram as duas principais potências do planeta, depois da queda da União Soviética, esse cenário deixa de existir e passa-se ao período que a gente chama de unipolaridade. O que Dugin está advogando e defendendo nesse seu livro é a criação de um novo império eurasiático que vai restaurar a bipolaridade no mundo, uma bipolaridade de novo tipo, não mais União Soviética e Estados Unidos, mas agora Estados Unidos e Rússia. Essa é a sua proposta em 1997, quando ele escreve e publica esse livro aqui. Vamos dar uma olhada nesse trecho aqui na página 203. Consequentemente, teoricamente, não há nenhum povo, nenhuma cultura, nenhum território no planeta cujo destino e cujo caminho sejam indiferentes à consciência russa. Isso se manifesta na fé inquebrantável dos russos no triunfo final da verdade, do espírito e da justiça, não apenas dentro do Estado russo, mas em todos os lugares. Privar os russos dessa fé escatológica equivale à sua castração espiritual. Os russos se preocupam com tudo e com todos e, portanto, em última análise, os interesses do povo russo não se limitam nem à etnia russa, nem ao Império Russo, nem mesmo a toda a Eurásia. Esse aspecto transcendental da nação russa deve ser levado em conta no desenvolvimento de uma futura estratégia geopolítica. Esse trecho aqui é só para ilustrar para vocês toda uma série de argumentações que Dugin vai expor para afirmar uma excepcionalidade do povo russo, e segundo ele está destinado a cumprir uma missão civilizacional não só no território da Eurásia, da Rússia e daqueles países do entorno, como em todo o mundo, possui uma missão espiritual até. Essas visões excepcionalistas, elas são comuns a diversos projetos e, na maioria dos casos, projetos que vêm acompanhados sim de visões problemáticas sobre o papel de determinados povos no destino do mundo ou no seu próprio destino. Aqui, Dugin tenta elaborar uma espécie de doutrina do destino manifesto da Rússia. A doutrina do Destino Manifesto é uma doutrina originalmente estadunidense que vai argumentar pela excepcionalidade do povo estadunidense, a quem teria sido confiada também a missão espiritual de civilizar o seu continente e a quem caberia então a legitimidade e a capacidade para colonizar diversas regiões. É o discurso que também legitimou em muito o genocídio dos povos originários da América do Norte, e que até hoje, junto com a doutrina Monroe, são doutrinas que guiam a ação do Estado estadunidense. Dugin tenta fazer, e de certa forma ele o faz nesse livro, ele argumenta em defesa disso, sobre uma suposta excepcionalidade do povo russo. Veja, argumentar contra ou criticar essa visão não significa negar as especificidades de cada povo. Um povo tem sim um ethos cultural, um ethos espiritual, se quiser usar esse termo, ou falar de uma configuração psicológica, até como alguns autores falam, mas de características específicas que são resultados de sua formação histórica. O povo brasileiro, por óbvio, é muito diferente do povo estadunidense e do povo russo. O povo chinês é extremamente diferente do povo brasileiro. Nada disso significa que nenhum desses povos são, de maneira inata, superiores ou mais capacitados para algo. Essa visão, inclusive, levada à sua enésima potência, chega na sua consequência óbvia, que são as doutrinas racialistas e racistas que falam sobre a superioridade ou inferioridade de determinado povo
um face ao outro. A certa altura, Dugin começa a delinear as propostas para o erguimento disso que ele vai chamar de novo império. E ele propõe o estabelecimento de 3 eixos geopolíticos para isso. O primeiro é o eixo Moscou-Berlim. Ele vai falar que as relações com a Europa são de interesse central para esse novo Império Russo e que na Europa a aliança prioritária e estratégica precisa ser com a Alemanha, que a Alemanha, cumprindo o papel de centro, de meio da Europa, teria capacidade de garantir uma coesão de um império europeu junto e aliado desse império eurasiático, simbolizado por Moscou. Logo depois vem o eixo Moscou-Tóquio. Esse eixo eu já detalhei no vídeo sobre as visões de Dugin sobre a China. Dugin vai dizer que no Extremo Oriente, que no Pacífico, a política de alianças prioritárias para esse novo império eurasiático é com o Japão e propõe, para isso, o desmembramento e a colonização do território chinês feito em parceria com o Japão, e inclusive usa o exemplo histórico do Japão da Segunda Guerra Mundial, que era parte do eixo nazifascista, e a sua ação dentro da China, sua ação especificamente na Manchúria, a colonização japonesa na Manchúria. Tanto o primeiro eixo, o eixo Moscou-Berlim, quanto o segundo eixo, o eixo Moscou-Tóquio, Dugin não vai tirar do nada. Essa proposição vem de um teórico famoso na geopolítica, que é o alemão Karl Haushofer, general alemão muito bem relacionado com o regime nazista, embora mais de uma vez tenha sido hostilizado por alguns setores do partido nazista. Haushofer vai propor a criação de um bloco continental ligando a Alemanha, na Europa, a Rússia, ali na Eurásia, e o Japão, no Pacífico. O Japão cumprindo um papel de garantir a retaguarda dessa porção de terra eurasiática. E a união desses 3 países conseguiria criar forças, unificar forças para fazer frente ao Império Britânico. Dugin vai resgatar essa teoria para fazer frente ao que ele chama de forças atlantistas, representadas principalmente hoje pelos Estados Unidos. Além desses 2 eixos, o eixo Moscou-Berlim e o eixo Moscou-Tóquio, Dugin vai propor um terceiro eixo de ação de gravitação do projeto geopolítico desse novo império, que é o eixo Moscou-Teherã. Ele vai dizer que ao sul da Rússia, a aliança prioritária precisa ser com o Irã, que seria capaz de unificar o mundo islâmico e de garantir a segurança da porção sul desse novo império. Esses eixos que eu mencionei aqui para vocês vão depois ser modificados lá na proposta do Teoria do Mundo Multipolar, publicado 15 anos depois. Alguns deles, inclusive, modificados radicalmente, como é o caso do eixo Moscou-Tóquio. Lá no Teoria do Mundo Multipolar, Dugin não propõe mais esse desmembramento da China, como a gente já viu no vídeo aqui do canal. Por fim, pessoal, toda a última parte do livro de Dugin é um esforço de destrinchar ainda mais o que ele considera os principais problemas geopolíticos para a Rússia do seu momento e também a proposta de resolução desses problemas. Por isso que esse livro ele é fundamentalmente um livro de geopolítica da Rússia e não pode ser encarado como um manual de referência para pensar a geopolítica num geral. No meu último vídeo sobre Dugin, eu fiz até uma ironia com seus fãs aqui no Brasil, né, seus adeptos e discípulos, dizendo que a grande tristeza da vida da galera provavelmente era ter nascido no Brasil e não na Rússia. Isso até magoou os sentimentos de alguns deles, que depois foram chorar nas minhas redes sociais, mas isso guarda sim um fundo de verdade. Ao elevar ao papel de metodologia universal e de referência universal uma teoria que é principalmente uma proposta que resgata toda a tradição de chauvinismo grão-russo, e quando eu falo chauvinismo, estou falando aqui daquele nacionalismo mais agressivo, do nacionalismo burguês em sua face mais agressiva e expansionista. Vamos lembrar que os comunistas são inimigos do chauvinismo grão-russo desde os tempos de Marx e para não falar na luta de Lenin contra o chauvinismo grão-russo, contra o Império Russo que foi derrubado pela Revolução. Então, muito mais que buscar respostas em teorias estrangeiras, o nosso objetivo principal deveria ser o de estudar a geopolítica do Brasil, a tradição de pensamento geopolítico brasileiro, fazer a crítica desses pensadores em seus erros e seus acertos
E, para além disso, pensar não só uma geopolítica do Brasil por si só, mas pensar qual é o projeto político que se reivindica para o nosso país. E esse projeto ele vai ser conduzido por qual classe, de qual forma. E, acima de tudo, pensar a geopolítica do Brasil como uma plataforma, nesse caso, continental e até anfíbia, já que o Brasil tem condições de ser uma potência terrestre e também marítima, mas uma plataforma de projeção continental da revolução. E não vai ser buscando em teorias estrangeiras que a gente vai encontrar a resposta. E que isso não se confunda com nenhum discurso raso, empobrecido, contra autores estrangeiros, contra a leitura, o estudo de figuras de fora do Brasil, mas sim com a afirmação simples e objetiva de que pensar a geopolítica do Brasil precisa ser feito a partir daqui, a partir desse solo, porque é nesse solo que estão as tarefas e que estão as contas a acertar com a nossa classe dominante e com o futuro do nosso país. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo mais leve, um vídeo até um pouco mais curto. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo para ajudar no engajamento, de compartilhar, de se inscrever no canal se não for inscrito ainda. E caso você tenha interesse e não tenha assistido ainda, esse vídeo que está aparecendo na tela para vocês aí agora é o vídeo que eu fiz sobre as visões de Dugin para a China. A gente se encontra de novo no próximo domingo e um abraço.